Praticamente, no mundo empresarial, isso já era muito claro há mais tempo, né? Mas hoje a crise, né, realmente levou. Depois, no fim, eu vou falar um pouco de uma reunião que tivemos com os governadores, onde esse debate veio de uma forma absolutamente clara e com convicções profundas que tem que fazer uma revolução na estrutura dos governos para terem condições de gerenciar. O marasmo burocrático, o governo se perde na sua própria burocracia. Governança interna, governança externa. Eu já toquei um pouco nesse tema, né, do tema de governança. Esse tema de dois círculos simplificados, gestão é PDCA, Plan, Do, Check, Act. O que é governança? É definir, avaliar, direcionar e monitorar para ver o direcionamento está acontecendo ou não. Essa conjugação de balanceamento, isso precisa a nível empresarial, municipal, estadual, federal. É uma coisa primária, evidente e que praticamente desapareceu totalmente no nosso país. Consequentemente, nós vivemos hoje numa situação, vamos dizer, quase calamitosa, né, de uma absoluta improvisação. Esse tema, evidentemente, vai a debates maiores quando eu trato de governança, né, que o próprio das apresentações que nós tivemos, né, claramente aparece que a democracia instável vem por um processo não inteligente. O contrato inteligente da sociedade com o governo, com a política, é uma peça-chave, né? E o modelo que nós temos hoje, praticamente com 39 ministros, com não sei quantos partidos são, eu acho 35 partidos ou coisa desse tipo, né? Mas também tanto faz, é uma loucura absoluta, em que isso virou um negócio de vender tempo de televisão. Tá certo? Então, são estruturas com as quais você trabalha em sistemas que são quase feitos para não funcionar e com as consequências todas que nós estamos sofrendo. Consequentemente, o problema na dimensão das definições de soluções brasileiras tem uma complexidade bem maior. Qual é o Brasil real aí? É extremamente interessante que hoje nós temos praticamente 60% do PIB privado e 40% do público. Nós temos uma carga tributária que anda ao redor de 36,7%, né, perto de 37%. Se nós tomarmos o déficit de 5, 6% sobre o orçamento, tá, nós vamos então ter 37 mais 6 ou 5, nós vamos a 42, 43% hoje do PIB, já está na gestão pública. E aí, quando eu faço essa visão, né, que o setor privado consegue fazer uma poupança mais ou menos de 18% do PIB, 16% do PIB, é quase que 30%, que é um patamar bom em termos mundiais. E o governo federal, a soma dos governos fica com uma poupança mais ou menos de 1,5%, 2%. Tem trabalhos do Banco Mundial que estabelecem claramente de que o crescimento passa, e o índice de poupança e investimento são os definidores do crescimento do país. Quem poupa menos de 20%, consequentemente investe menos de 20%, não cresce mais do que 2% ao ano. Então, praticamente no Brasil, nós já definimos que não temos condições de crescer mais 2%. Lógico, quando vem um boom do commodity, minério, etc., nós passamos um tempinho bom, depois eu vou mostrar alguns números, mas novamente caímos. Isso tem um agravante ainda, que se nós tomarmos o crescimento demográfico, histórico do Brasil, nós vamos ficar com uma média de crescimento nos últimos 40 anos, próximo a 1% per capita, tá certo? Então, nós esquecemos os números baixos normalmente, tá certo? Consequentemente, nós temos aí uma definição de limitação terrível do nosso processo. Qual é o Brasil real? Nós temos aí a variação anual do PIB, tá certo? Com seus números. Vocês vejam, né, que a partir de 2010, é interessante que a queda, essa curva de queda aqui, de 2010, tá? Ela começa ainda no governo Lula, tá certo? E vai caindo já para 3,9. Então, isso aqui já foi uma continuidade
Uai. Isso já foi uma continuidade do processo que iniciou em 2010, tá certo? E aí nós vamos caindo, né? E a perspectiva para o próximo ano, esse ano vamos ter mais de 3%, vai ter uma queda provavelmente o ano que vem ainda de 1,5%. Quer dizer, praticamente nós paramos aqui em 2013 e a coisa não anda, né? Essa evolução, né, ainda olhando agora aspectos interessantes, foi a queda da desigualdade, o crescimento da classe C, foram processos extremamente interessantes, tá certo? Agora, quando nós tomamos o índice nosso da competitividade, né, nós tínhamos já o 48º lugar aqui, tá? Nós caímos hoje para 76. Se nós tomamos o ranking de China, tomamos ranking China, Rússia, África do Sul, Índia, né? Nós vemos número 28 por 45º lugar, 49º da África, Índia, 55º e Brasil, 77º lugar. Aí vem a arrecadação do país, tá certo, né? E que tomou um crescimento enorme nesse número, né? E não há relação entre a taxa de crescimento e investimento do país. Então, a arrecadação cresceu 84%, enquanto o PIB cresceu nesse período 47%. Tá? Então, vocês vejam, né, que essa relação desses dois números é uma coisa absolutamente inaceitável e que faz realmente, vamos dizer, como o governo não investe, ou investe pouquíssimo, né? Eu, na Câmara de Gestão, nós fizemos um levantamento com a Accenture e o déficit de logística do Brasil para pôr em patamares razoáveis competitivos é o número de 660 bilhões. Tá? O Ministério de Transportes investiu, em 2014, 8 bilhões 500 milhões, tá certo? Né? Então, isso são fatores de destruição de competitividade absoluta. Eu vou falar um número de gestão, porque é de apavorar, tá certo? Como se joga dinheiro fora. E o exemplo mais interessante aqui é o ensino em São Paulo, tá? Que fez segundo lugar, tá? E aumentou o custo da educação de R$5.000 por aluno para 10 mil, tá certo? E teve uma evolução no ranking de 3,6 para 3,7. Tá? Agora, aqui é o Distrito Federal, é 3,2,3, e esse número é São Paulo, 2,400 para 9,200. Agora, vocês querem ver um número interessante, onde houve uma gestão um pouco melhor, é Goiás. Tá? Aqui o Goiás fez primeiro lugar, tá? Na gestão no Brasil. Ela estava em 2009 no 16º lugar. Agora, o Goiás está aqui, 16º, investiu R$4.000 em 2009 e conseguiu chegar com R$400 mais, um pouco menos, R$300 mais, chegou do 16º primeiro lugar no Brasil. Tá? O que é isso? Eu conheço pessoalmente e tenho trabalhado junto pelo MBC lá, e conheço pessoalmente o secretário de Tecnologia de Gestão lá, de Educação. Hoje ele é secretário-geral no novo governo de Goiás, né? E mostra o que é possível fazer, tá, gente? Só fez meritocracia, fez concurso para que o diretor só poderia se candidatar a ser eleito caso passasse pelo curso de avaliação,
meritocracia em todo o sistema, né? E tem um resultado desse. Tá? Eu mostro esse número para só os senhores verem o que é o absurdo, o que é possível, né? E o que é a fotografia das nossas realidades. Durkheim nos ensinava, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras das decisões presentes. Essa frase, se a gente olha para o nosso país em termos de não definição de propósito, não capacidade de definir aonde é que nós queremos chegar. Gente, o tema do Brasil é ruim, né? Do nosso estado do Rio Grande do Sul é 2 vezes pior ainda, tá certo? É triste, mas nós acumulamos erros e erros, depois vou falar alguma coisa a respeito disso ainda, né? Só tem uma solução aqui, foi colocado. Eu não acredito que dentro do sistema político atual vai haver mudança, seja na esfera executiva, estou falando na área federal, da executiva federal ou do Congresso. Tá certo? Se você olha a realidade e pergunta a qualquer um de vocês, qual é o índice que vocês dão de chance de que, pelo caminho atual e dentro do que tem acontecido nesses últimos anos, tem alguma chance de mudança? Quer dizer, a única chance de mudança é a mobilização da sociedade civil. Tá certo? Nós temos que cuidar desse processo. Tem uma frase interessante que Cosimo Médici, muitos já me ouviram falar dessa frase. Cosimo Médici, da família Médici, escreveu em 1495. Tá? Foi o período que trabalhou Maquiavel com a família Médici, tá certo? Tem sabedorias políticas fantásticas. Ele diz, o empresário tem que cuidar de 3 coisas. Tem que cuidar da família, depois tem que cuidar do negócio, e a terceira coisa, tem que cuidar dos políticos. Porque se a gente não cuida dos políticos, eles estragam tudo de bom que eu fiz no negócio. Né? 1495, né? Não mudou, gente, tá? Nós não estamos cuidando dos políticos. Problemas mais complexos, né? No mundo hoje, o mundo antes e depois da Ásia, né? A Europa fez seu crescimento, etc., com o mercado mais ou menos fechado e não tinha uma Ásia incomodando, tá certo? A mudança da competitividade da Ásia é um fator enorme. A necessidade de coalizões, o problema em nível de governo, Estado e sociedade, decisões políticas e técnicas. Aí eu me permito fazer uma observação seguinte. Nós normalmente todos, principalmente empresários, etc., né, soluções técnicas, elas existem. Segunda, se você não tiver, você contrata. Agora, as decisões políticas não são delegáveis, gente. Tá? Isso é terrível. Né? Consequentemente, o que foi colocado aqui no debate, tá certo? A omissão da sociedade em relação ao tema político fatalmente nos leva a uma perspectiva tremendamente difícil. Há uns anos atrás, na Câmara da Cham de São Paulo, estava um público um pouco maior que isso aqui. Eu vou repetir essa pergunta, o seguinte. Quem é de vocês recomenda que o filho entre na política? Levanta a mão. Obrigado, tem um, vamos ver. 2, 3, tá bom. Agora, o percentual absolutamente baixo, né, gente? Tá certo? Então, nós não vamos vencer essa guerra com 3 pessoas com essa recomendação. Tá? Essa pergunta eu fiz e na Câmara americana tinha uma senhora que levantou a mão, tá certo? Disse, eu vou tentar botar meu filho na política, tá certo? Bom, e outro ponto interessante, né? Eu aprendi essa frase da importância da política por ter convivido a esses governos, etc., né? De que realmente, gente, a técnica é disponível no mundo, tá? É contratável. Tá? E, inclusive, é contratável, mas a condução política, se não estiver em cima, nós perdemos essa guerra. E o conjunto de crises. Nós temos, interessante a crise, hoje nós temos a crise fiscal, nós temos a crise econômica, nós temos a crise política e temos a crise ética. Esses dias eu fiz um debate na OAB, em São Paulo,
E aí disseram, não, mas também tem a crise jurídica ainda, tá certo? Mas, na realidade, vamos dizer, eu acho que essa conjugação das 4 crises, né, elas são, cada uma delas sozinha seria suficiente para complicar a vida de qualquer governante ou qualquer país, né? E a conjugação desses 4 fatores, né? E hoje eu diria que principalmente a nossa crise econômica vem essencialmente pela crise política, né? A estagnação política, né? E aliás foi posto ali, vamos dizer, entre o processo, eu diria assim, que o grande dilema hoje está entre o conflito Eduardo Cunha e Dilma, né? Que pintou algumas coisas de acerto ou não, mas eu digo, é interessante que os dois são praticamente inimigos, eram estruturalmente inimigos, mas hoje criaram um objetivo comum, empurrar as coisas com a barriga para frente. Tá certo? Isso traz um custo hoje para a economia, para a sociedade, terrível, né? E que alguém me pergunta em que prazo nós vamos ter chance dessa mudança ou não, né? É uma definição que praticamente não se consegue obter. Eu tenho uma notícia razoável para vocês, é o seguinte, eu, no trabalho junto aos governos estaduais, nós temos trabalhado através do MBC, do Movimento Brasil Competitivo, nós temos trabalhado, no momento nós estamos trabalhando com 8 estados na tentativa de melhoria de gestão, esforços e com perspectiva de entrar em mais 3 ou 4. Com isso eu tenho conseguido conversar bastante com esses governadores, etc. E aí se criou um pacto entre 16 governadores, e estão aderindo mais 3 a 4 governadores, né? Que é essa lista da presença deles. O desespero desses governadores é tão grande ou maior do que nós hoje, empresários, temos, ou talvez o próprio governo federal tenha. Tá? E eles estão com uma atitude, vamos dizer, de se unirem na pressão sobre o Congresso para que haja mudanças estruturais, e falam até em acabar com a estabilidade, tá certo? Lei de ajuste fiscal rigoroso, aposentadoria toda só aos 65 anos, tanto para homem como para mulher, tá certo? E coisas desse tipo. É extremamente interessante porque nós fizemos algumas reuniões de trabalho com os secretários de planejamento ou de finanças, né? E a atitude, a necessidade da crise, do desespero, faz surgir aí alguma chance, eventualmente, de se criar uma unidade nesse sentido. Nós tivemos essa reunião na quinta-feira, semana passada, em São Paulo, né? E se abriu uma luz no túnel, assim. A condução vai ser complexa, mas eu não queria deixar de transmitir a vocês que alguma coisa poderá acontecer. Por que estamos em dificuldades? Eu já expliquei o negócio da poupança e investimento, né? Que o Brasil, o ano passado, conseguiu uma poupança aí entre 13% e 14%, né? Quer dizer, de investimento em poupança, né? Então o país não cresce. E, ao contrário, nós estamos até com decréscimo, tá certo? E o governo, em vez de ser fator também de poupança, é uma despoupança no nosso desenvolvimento. Aqui tem uma informação apenas para vocês, como é que está a aposentadoria aí, é interessante ainda comparar com o Rio Grande do Sul, mas dos países, a aposentadoria praticamente é igual entre homem e mulher, tá certo? Só que nos países mais ricos, né, Argentina e Chile, né, é que as mulheres e os homens têm aposentadorias diferentes, tá certo? Bom, nós no Rio Grande do Sul estamos no papel com a aposentadoria de 55 anos das mulheres. Aqui não está a Austrália, que agora passou a aposentadoria poucas semanas atrás para 70 anos, tá certo? O importante seria que a aposentadoria estabelecesse, se vinculasse à evolução da sobrevida, tá certo, das pessoas, né? E estabelecesse, o meu cálculo atuarial me permite ter 15 anos de pagamento de aposentadoria, tá certo? Então vai subindo à medida que os anos e os cálculos atuariais vão mostrando, né? Mas, para a alegria de vocês,
aqui eu conversando com o governo do Estado, há 3 semanas atrás, houve um coronel da Força Pública, da Brigada, que se aposentou aos 42 anos de idade. E também uma professora que começou a trabalhar aos 24 anos e se aposentou aos 52 anos. Gente, o que significa isso? Um coronel que começou a trabalhar aos 20 anos na Força Pública, lógico que ele já ganha privilégio lá como aluno na escola, mas isso é um outro absurdo ainda. Significa que esse coronel trabalhou 22 anos, tá? E se ele devesse se aposentar, normalmente aos 65 anos, né? Nós, gauchada, brilhantes, né? Nossas façanhas, nós queremos pagar 2 coronéis em vez de um só, tá certo, gente? Porque esse cara se aposenta a 42, eu tenho que contratar um outro coronel que trabalhe até que, teoricamente, tivesse 65 anos. Vocês acham que alguém no mundo pode pagar 2 em vez de um só? Agora, pega a professora, que começou a trabalhar aos 24, se aposentou aos 52, teoricamente também deveria se aposentar aos 65, dentro dos padrões mundiais, tá? E significa 15 anos, né, que ela precisamos contratar outra professora, um pouco mais até. Tá? Que significa que nós temos que ter uma professora e meia em relação ao mundo. Tá certo? Vocês acham que alguém pode pagar isso? E nós aguentamos e toleramos isso. Então é muito fácil, né, que o déficit do Estado na Previdência é de 7 bilhões e meio, tá certo? E a Previdência do setor público devia ser 0 custo, devia ser equilibrado. Uma Previdência do setor público não tem cabimento, que eles não têm custos de situação. Todo mundo tem condições de trabalhar e pagar a sua Previdência, cada um tem que pagar a sua. Então, eu não queria deixar de mostrar isso para vocês, né? E aí, o Peter Drucker tem um conceito interessante, que os fatores tradicionais de produção e terra, mão de obra e até dinheiro pela sua mobilidade, não mais garante vantagem competitiva de uma nação em particular. Ao invés disso, é o gerenciamento que tornou-se fator decisivo da produção. E aí, dentro do fato, novamente, que eu mencionei, essa distinção gestão com governança, né? Vou dizer, se nós não conseguirmos romper esse processo de governança com definições de propósito, né, nós não venceremos. E o esforço tem que ser feito pela sociedade civil. Essa semana passada esteve aqui em Porto Alegre Bernardo Toro. Tá? É um dos grandes pensadores colombianos sobre o tema de educação, etc. Fez uma palestra na Associação Comercial e também saiu nas páginas amarelas e na Zero Hora também saiu uma. Então, e ele tem, isso eu recomendo vocês até abrirem no Google, né? Vocês olham a palavra cuidado e depois põem Bernardo Toro atrás. O que ele diz? O mais importante de cada um de nós é ter cuidado, tá certo? Interessante um pouco assim, até um pouco como o Médici falou. Nós temos que ter cuidado, primeiro conosco mesmo, com a nossa saúde, com o nosso espírito, depois temos que ter cuidado com a nossa família e nossos amigos, né? E ter cuidado com a sociedade em que vivemos, tá certo? O que significa cuidado? Aí eu usando um pouco esse simbolismo, né, eu tenho uma convicção assim, o que significa cuidado? É uma atitude, né, de cuidado, de atenção, de não falha, tá certo? Então, se nós não tivermos cuidado, dentro dessa dimensão de Bernardo Toro, com o nosso país, com nossa sociedade, com o nosso governo, etc., né, nós não vamos ser vencedores, tá certo? E aí eu uso um simbolismo bem físico em relação ao termo cuidado. Eu digo assim, como é que uma mãe põe no berço um filho?
Ele toma um cuidado de louco para não acordar, para não bater, né, não machucar, etc. Né? Então eu digo assim, gente, nós temos que tomar cuidado. Se nós não cuidarmos do que é nosso, quem é que vai fazê-lo? Nós estamos permitindo que destruam o nosso país, as nossas famílias, a nossa gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter. Passo de imediato para as perguntas, para o momento de perguntas, e inicio questionando, e eu vou fazer as perguntas para que os três respondam, tentando ser o mais abrangente possível. É curioso notar que, ao mesmo tempo em que o brasileiro ele acredita que ou que boa parte das soluções aos seus problemas devem ser providas pelo Estado, o povo brasileiro também é bastante empreendedor. Por que, no entanto, nós não conseguimos levar essa eficiência que temos nos nossos negócios para o setor público? Roberto, começa. Bom, primeiro você está assumindo que os negócios são eficientes. Pode ser que você tenha que provar isso. Tá? Não necessariamente essas coisas culturais, estava discutindo a corrupção, a gente estava antes aqui conversando, a corrupção no governo, mas a corrupção, o que ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com quebrar a regra. Se a gente sair daqui agora, você vai ver um monte de gente furando sinal. Tá, o dia inteiro. Então, é quebrando regra. Basicamente, furar o sinal é quebrar uma regra, inclusive coloca em risco a vida das pessoas. Né? A quebra de regra é um modus operandi nosso. Tá? A questão toda é o seguinte, por que o brasileiro não respeita a regra? Por que ele não respeita a lei? Porque ele tem uma concepção de, primeiro, nós concebemos que Estado é separado da sociedade. Nem todo mundo pensa assim, o americano acha que é uma coisa só. Tá, ele é educado assim, isso é um elemento cultural. Tá, você é educado que aquelas coisas estão juntas nos Estados Unidos, aqui está separado. O Estado está lá, tem aqueles carinhas lá longe, e na sociedade, nós estamos aqui na sociedade. E aqueles carinhas fazem umas regras contra a gente. Então, se a gente não cumpre, a gente está se dando bem. É assim que a gente concebe. O americano concebe o seguinte, o Estado e a sociedade é uma coisa só, eles fazem uma regra para proteger quem cumpre a regra daqueles que não cumprem. É inteiramente diferente a concepção da gênese da regra e do porquê que você deve ou não deve cumprir a regra. Tá? Você não percebe, Tocqueville dizia, quanto mais presente uma coisa, menos você percebe essa coisa. Nós educamos nossos filhos que o Estado é separado da sociedade. E nós dizemos para eles que lá tem uns carinhas lá que fazem as regras contra a gente. Então, toda vez que você bula a regra, você está se dando bem. É melhor para você. Tá? Então, essa coisa de não cumprir a regra é generalizada, é um modus operandi no Brasil. Tá? De nós, indivíduos, das empresas e no governo. É o mesmo indivíduo que está em todas essas esferas. Né? Então, a corrupção, a venalidade é algo avassalador nas empresas. O cara lá tem poder de contratar, dar bola, blá, 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 é cheio. Né? E aí, algum dia, alguém é eleito e ele continua fazendo aquilo no governo. Ou furar sinal. Você está acostumado a furar sinal. Quando for eleito, você quebra uma regra, quando estiver lá, com mais cuidado. Tá? Então, eu tendo a ser resistente à ideia que um lado é eficiente e outro não é. Ou todo mundo não é, ou todo mundo é. Tá? Qual é o nível de desperdício? É claro que você pode ter ganhos de eficiência, todo mundo tem, ganhos de produtividade, o próprio governo acaba tendo os seus. Essa coisa do empreendedorismo, há muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa nacional que media essa coisa de se a pessoa tinha um negócio próprio ou não. Na verdade, o empreendedorismo dizendo na linguagem de quem respondia. Você tem um negócio próprio? Isso tinha uma pequena correlação com ter renda mais baixa. Então, quanto mais baixa a renda da pessoa, mais ela vai para o negócio próprio. Então, a busca de ter um negócio próprio tem muito a ver com a imposição da realidade. Eu fui atrás daquilo porque eu não tinha alternativa. Tá, que vai ser agora a situação do desemprego, aí, o desemprego crescente, as pessoas vão procurar a renda de alguma outra maneira, o cara vai virar camelô. Então, o empreendedorismo é forçado pelas circunstâncias.
De quando foi essa pesquisa, Alberto, você lembra? Não sei, uns 4 anos atrás. É uma coisa que não precisa repetir tanto, porque vai dar o mesmo resultado Entendi. sempre, né? Não, eu só estou perguntando porque tem uma